Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Muito boa noite, estamos chegando com o nosso Dois Toques aqui pela Rede Sul de televisão. Você nos acompanha através do Facebook, interaja, participa conosco no Facebook, faça a live do programa conosco. Também estamos no YouTube e também você pode acompanhar o Dois Toques, que é retransmitido aí para outras cidades do interior e não tem desculpa aí você não puder acompanhar ao vivo. Você acompanha o programa que fica gravado, deixe o seu comentário e interaja aí com o nosso programa Dois Toques no Facebook, no YouTube, então todas as plataformas para você acompanhar o nosso debate, a nossa resenha sobre os assuntos da dupla Grenal e também os assuntos que cercam o futebol gaúcho. Hoje, 1º de maio, Dia do Trabalhador, estamos trazendo aí para você as informações, os destaques do final de semana, as vitórias importantíssimas da dupla Grenal. Tem o São José que inicia amanhã a sua caminhada na Série C do Campeonato Brasileiro e muito mais. Vamos juntos aí até às 9h30 trazendo para vocês o melhor do nosso futebol. Nosso Dois Toques para Simers, Sindicato das Máquinas e Implementos Agrícolas do Rio Grande do Sul. Inovação é a nossa área. Também para Masal, 70 anos, nossa força e tradição. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas, a proteção certa para a sua família. Esta instituição que, assim como o São José, vai completar neste ano de 2023 110 anos. Recado também importante do Senai para você aqui no nosso Dois Toques. Aí na tela para você, quer se destacar no mercado de trabalho? Graduação na prática é Senai. Inscreva-se em senairs.org.br. Recado dado então do Senai. E também a Specir Previdência conosco aqui no nosso Dois Toques. Specir Previdência, que é o patrocinador master aí, o alicerce, né, do Esporte Clube São José, que vamos ficar aí na torcida, bem como também do Ipiranga, para que possamos ter um deles, né, no caso o São José, ou o Ipiranga, ou os dois, melhor ainda, se conseguirem aí o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro na próxima temporada. Muito bem. Dito isto, vamos aos assuntos aí, os destaques de hoje aqui do nosso Dois Toques. Internacional no G4 do Campeonato Brasileiro. O Depena marcando um gol histórico ontem no Beira-Rio. O Grêmio que conquistou uma vitória importante fora de casa, depois do tropeço da segunda rodada no Campeonato Brasileiro. Venceu o Cuiabá com muito calor lá ontem na Arena Pantanal. Agora já prepara o jogo contra o Bragantino. O Internacional vira a chave, já trabalhando hoje também para a partida desse meio de semana contra o Nacional de Montevidéu pela Libertadores da América. Vamos apresentar então nossos convidados que juntos faremos essa resenha para vocês até às 9h30 da noite. Recebendo aqui o executivo de futebol do Esporte Clube São José, Nilton Batista. Boa noite, Nilton. Prazer em tê-lo conosco. Amanhã, o início de uma nova caminhada, 19 horas, contra o Floresta do Ceará. E fica aqui todo o nosso carinho, nossa atenção, para que o São José possa deixar aí, então, a Série C e galgar algo mais, né? Que é a Série B do Campeonato Brasileiro. Boa noite, Nilton. Obrigado por estar conosco aí. Boa noite, Fiorim. Amanhã começa a nossa caminhada, que a gente sabe que é difícil e longa, mas o São José está preparado, trabalhou forte e pretende fazer uma boa competição. E o time que mudou bastante em relação ao que jogou o Campeonato Gaúcho, né? Realmente a gente deu uma reformulada, teve atletas que acabaram o contrato, teve outros atletas que nós estávamos já monitorando no mercado e conseguimos, dentro da nossa possibilidade, trazer algumas peças que dão uma reforçada no nosso elenco aí para tentar esse acesso. Importante que para a torcida, né, para os simpatizantes do Esporte Clube São José, não só a Série C, mas vamos ter futebol até boa parte do ano, até dezembro também, com a disputa da Copinha, né? Uma vaga na Copa do Brasil, né? Sim, nós entramos na Copinha. Ano passado também a gente perdeu o prazo, nós iríamos participar,
Mas vamos entrar esse ano e ela vai até outubro. Até 1º de outubro. E a Série C vai até novembro, né? A Série C vai até novembro, até 30 de novembro. Então, são 2 competições paralelas, mas eu acho que é importante pela vaga na Copa do Brasil, né? E pela grandeza dos clubes que estão disputando também. Tem 6 clubes da Série A e mais alguns clubes da Série B disputando a Copinha. Vai ser muito bom, sem dúvida alguma. Ayrton Fraga, Ayrton Cachel conosco aqui, boa noite. Resultado importantíssimo ontem para colocar o Inter no G4. Boa noite. Depois desses últimos dias, aí muito se falava em princípio de crise, enfim, poderia ter aumentado caso o Inter não passasse do CSA, passou nos pênaltis, é bem verdade, mas passou, o Caixa ganhou mais um dinheiro a mais, importante, né? É muito importante. Em primeiro lugar, torcer muito para o Zequinha, essa camisa que eu tive o prazer de vestir. Você envergou e que a gente foi campeão da Série B e que subimos para a primeira divisão. O Careca também jogou? Veio o Careca, lá, né? Tinha o Fábio de Los Santos, o Luiz Eduardo, o Sérgio Vinck, o Luiz Eduardo eu falei já, tinha o Martins, o Donizete, enfim, vários jogadores que passaram pela dupla e no interior aí que honraram. Bom, essa vitória, tanto para o Grêmio quanto para o Internacional, eu acho que foi muito importante, porque um começo, né, a gente sabe que um campeonato é muito difícil, não adianta tu vir de um jogo contra o Flamengo, fazer uma baita exibição daquela lá, e depois chegar e dar um relaxamento, que não é que relaxamento, são coisas diferentes, são jogadores totalmente diferentes, tu acha que vai conseguir dominar os caras e não, são jogadores com características diferentes. O futebol brasileiro, e principalmente o Campeonato Brasileiro, ele tem essas mudanças, essas nuances, né? E até mesmo de clima. Né? Tu vem jogar aqui no Sul, tu vai jogar em Cuiabá, tu vai jogar em Belém do Pará, então tem essas dificuldades. E parece que cada equipe, que cada estado, ela tem uma maneira de jogar. E tu acha que não faz diferença, mas para nós que estamos lá dentro, a gente sente a diferença. Às vezes tu marca o melhor camisa 10 de uma equipe grande do São Paulo, do Flamengo, aí tu vai jogar com um time de menor expressão, o cara totalmente, como no linguajar do futebol, o cara vai te botar a bola na tua boca, então tu vai ter que superar essas coisas. Mas a vitória é muito importante nesse começo, que tu tem que lutar por uma aproximação lá para cima de uma vez, porque depois que os times se ajeitarem e tudo, aí vai ser difícil. Aí buscar os pontos perdidos vai ser difícil. É verdade. Não menos importante foi a vitória do Grêmio, não é, Vinícius Leal? Boa noite. Lá em Cuiabá, muito difícil jogar lá na Arena Pantanal, o Grêmio manteve o 100% lá, né? E bem verdade também que por pouco não saiu com um resultado pior do que obteve ontem, mas de qualquer maneira agora é projetar e pegar o Bragantino aí no final de semana que vem. E naquela contagem de pontos que todo mundo faz sempre, dos 45, o Grêmio já alcançou aí 5 pontos, né? 6 pontos, né? Na contagem dos 45. Boa noite, Faltam Fiorim. 39, hein? Boa noite, Fiorim. Boa noite a todos. Parabéns a todos nós trabalhadores, né? Todos pelo nós 1º de maio, que também é um dia de luta. Mas vamos lá. Parabéns ao Lucas, que está nos aguentando hoje aqui também, né? Parabéns para o Lucas, para o Cadu, né? Para os anunciantes aí do programa, né? Todo mundo que é peça importante aí no trabalho. Mas, enfim, falando em trabalho, o Grêmio trabalhou bem, né? Conquistou os 3 pontos, o Cuiabá é cliente, né? Não é nenhuma novidade para o Grêmio ganhar lá em Cuiabá, embora sejam confrontos recentes, né? Quem fundou o Cuiabá, né? O Gaúcho. O Gaúcho, saudoso Gaúcho, né? Grande Gaúcho, craque do Flamengo. Do Palmeiras. Mas... Foi goleiro também. Mas eu entendo também, ô Fiorim, que o Cuiabá é uma daquelas equipes que é o fiel da balança, né? Que o Grêmio, e o meu cálculo é para os 79 pontos, não é para os 45. Não, para escapar do rebaixamento. Mas eu sou um otimista, né? Já tá mais a minha conta é 79 pontos, né? Tá. Então eu entendo que o Cuiabá é uma daquelas equipes que é fiel da balança, que quem está postulando a uma vaga direta na Libertadores ou ao título tem a obrigação de ganhar, de fazer 6 pontos no confronto contra o Cuiabá. Seja lá na casa deles e, obviamente, aqui também em Porto Alegre. Passa o carro, 6 pontos em cima do Cuiabá, é obrigação para quem está pensando grande no campeonato. E para quem está pensando grande, te surpreende aí o Inter está entre os 4 melhores aí? Não me surpreende. Eu também lá atrás eu já colocava o Internacional como um dos disputantes ao título, né? Um dos principais postulantes, entendendo aquela campanha fantástica, né,
do ano passado. E o Mano Menezes é um baita de um treinador. Falam muito em crise, porque o Inter tá jogando mal, porque tá em crise, não tem centroavante, Luiz Adriano. Cara, que crise é essa que tu não perde para ninguém? Que tu joga mal e ganha de 1-0. Perdeu do CSA. Que tu joga mal e se classifica. Perdeu do CSA, fez o que tinha que ter sido feito, classificar nos pênaltis. Então o Internacional, com essa pseudo-crise, digamos assim, está somando pontos, importantes vitórias, né, contra o Flamengo. O empate contra o Fortaleza se mostrou, depois do jogo do Fortaleza com o Fluminense, como um ponto ganho, né? Então o Internacional crescendo na hora certa, né, tem tudo para ser, sim, postulante ao título, para fazer uma grande campanha. Quando falamos aqui do Internacional, vamos mostrar aí os melhores momentos, né, do jogo realizado ontem no Beira-Rio, vitória sobre o Goiás por 1-0 e um belo gol do Depena, né? 10º gol do Internacional na história dos pontos corridos, esse gol do Depena que sacramentou o Internacional entre os 4 primeiros, o Goiás que acabou com um jogador a menos, né? Teve um atleta expulso, até ofereceu uma certa resistência ao Internacional. E tem a começar pelo goleiro que, com certeza absoluta, né, senhores, o Ayrton, poderia ser titular do Grêmio, do Inter, de qualquer outra equipe, né, o Tadeu, né? Esse Tadeu faz tempo, né, que vem... Por isso que o Goiás não larga, né? É um excelente goleiro, pode ver tempo de colocação, ele sabe o tempo, é muito importante, principalmente um goleiro do nível do Tadeu hoje. E o Goiás tem dinheiro para segurar ele lá, porque tem certeza que várias equipes estão dando uma olhada nele. E um resultado muito importante, né, Nilton, para as pretensões do Internacional, né? Sem dúvida. Com certeza, um resultado que o Inter está disputando 2 competições, né? Foco meio dividido, mas 3, né? Tem a Copa do Brasil ainda que ele classificou. Mas essa vitória foi fundamental. E o Inter está com um retrospecto dentro de casa que é muito bom, né? 26 jogos. Tá jogando muito bem dentro do Beira-Rio e acho que vai brigar até o final aí. É um dos postulantes ao título e uma vaga na Libertadores. Qual é o ponto forte do Inter do Mano hoje, Ayrton? Eu acho que ele está conseguindo agora, que nem o Inter conseguiu ano passado, no final, né? Nos jogos finais. Contanto que nós jogamos aqui com várias equipes o ano passado, Fluminense, Flamengo e Atlético Mineiro, apesar de ter aquela distância do que o Palmeiras tinha de 9 pontos, uma coisa assim, mas sempre naquela briga e jogou, né? Contanto que o Palmeiras veio aqui com o time Flamengo e o Inter conseguiu fazer por merecer. Deixou a desejar no Campeonato Gaúcho porque parecia que não entrou com aquele mesmo pique, com aquela coisa, achando que, de repente, podia ganhar a hora que queria dos adversários, principalmente do Campeonato Gaúcho, e eu acho que agora está dando uma embalada, tá renovando aquilo. Então, tu já está vacinado com aquelas coisas que aconteceram no ano passado, então não tem que relaxar, porque até mesmo nesse jogo contra o Goiás, aqui foi ontem, né? Eu acho que assinou deu uma luz ali para o Inter não fazer aquelas pequenas coisas que deixaram de fazer, principalmente jogos dentro de casa, que se tu marcar aqui tu perde, como a gente perdeu pro Botafogo, sabe? Um jogo foi praticamente... a última derrota em casa. Isso, a última derrota. Então eu acho que o Inter tem tudo aí para dar uma fortalecida, eu acho que, né, principalmente ali na cabeça da área, saída de jogo ali, eu acho que tem que dar uma ganhada, porque no meio campo que a gente ganha jogo. E Nacional de Montevidéu sempre é um time perigoso, né, Vinícius? Agora, na quarta-feira, né? É um clássico, aquele Nacional de 1980, né, que foi campeão em cima do Internacional. E sem querer... Uma rivalidade continental bem interessante. O estagiário lá das redes sociais do Nacional botou o escudo do Inter em azul, né? Não sei se foi para forçar uma provocação, uma coisa. Nacional de Montevidéu. E eu tive o prazer e a satisfação de ver como é a pegada, né? São jogadores assim que eles dizem assim, vamos à morte. Eles vão em todas com... Então, e a Libertadores, né, é muito difícil. E é que nem vai ser essa segunda fase da Copa do Brasil. Aqui, né? Sorteio amanhã de tarde. Sorteio amanhã, tu vai ver que pode dar vai Grenal. pegar.
eles vão Podemos brigar. ser Grenal, né? Pode dar qualquer jogo ali. Não, mas... E todo mundo quer pegar o esporte, mas pode dar qualquer clássico. Mas depende, vou te falar uma coisa. Todo mundo falando, pegava Esporte e Bahia. Tudo depende muito aonde vai ser o segundo jogo. Entendeu? Que vem num trancão, arma um trancão aqui, joga em casa, não ganha, porque lá o pavor vai pegar. É diferente. Não vem que está escolhendo adversário que pode cair como caímos para Globo e para Mirassol, né? Não pode. É o exemplo do CSA, né? 2-1 Perdemos. Foi uma felicidade do jogador do CSA. Se não o Moledo não tira aquela terceira bola, aí os caras faziam 3-1 na gente, não tinha nem pênalti. Assim como o Kehler teria, na minha modesta opinião, falhou no gol do CSA o primeiro, não sei se para ti também falhaste, naquele chute longe, depois tirou o time nas costas, né? No mesmo jogo se recuperou. E a motivação do esporte ou do próprio Bahia é outra, porque não estão jogando Libertadores, não é? E é um pila que faz toda a diferença, né? Premiação, enfim, é o jogo do ano pro esporte, é o jogo da Copa do Brasil, né? E até, como no sorteio pode dar qualquer coisa, até não se pode dizer, se pegar um Fortaleza também não é jogo ganho. Não, pelo contrário. Bom, a gente está falando de, assim... Vídeo jogo de sábado, Fortaleza e Fluminense. Tem Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro, Paranaense, Cruzeiro... todo mundo. Não é... O Mano alertou na partida que o Inter empatou lá em Fortaleza, ele alertou, valorizou muito esse ponto com Fortaleza, que ele falou que vários clubes não ganhariam lá, iam perder ponto lá, e o Fluminense deixou 3 pontos lá. Se o Fábio não defende o que ele defendeu no sábado lá, seriam uns 8 ou 9 para o Fortaleza, tranquilamente, contra o Fluminense. É um time muito bem treinado pelo Vojvoda, é difícil jogar lá com ele. Por falar no Mano Menezes, vamos acompanhar um trecho da entrevista coletiva, analisando a vitória sobre o Cuiabá. Claro que a gente também explica pelo que passou, né, a classificação lá em Maceió e o jogo de ontem. Hoje era um jogo em que o resultado era mais importante do que tudo, pela circunstância da semana, porque o futebol tem os passos que você pode, às vezes, adiantar as situações, ou, às vezes, você pode atrasar um pouco o processo. Quando não vencemos, na minha opinião, o CSA numa condição melhor no primeiro confronto, criamos uma dificuldade para quinta-feira. E aí fomos lá sabendo que teríamos que trabalhar bastante para trazer a classificação para as oitavas. Acho que lá jogamos melhor como time, e era natural que jogasse melhor, porque o time estava mais completo, mas não fizemos a vitória, fizemos a classificação, né? E hoje, ao meu ver, jogamos um pouco menos, porque é muito difícil você mexer bastante na equipe, mas conseguimos fazer o resultado, né? Então, quando falei depois do jogo lá, sobre a questão da humildade, às vezes, de entender isso, é mais ou menos em relação àquilo que estamos falando agora, né? Ano passado, vivemos muito essa situação que o Goiás viveu hoje contra a gente, que é passar a semana inteira descansando para enfrentar um adversário que fez 2 jogos, como nós fizemos, né? E veja como isso significou uma vantagem bastante grande para a gente. Hoje pagamos o prejuízo disso, né? O Goiás vinha de um resultado muito bom e uma atuação muito boa contra o Corinthians, um 3-1 que a gente assistiu, e esperávamos mesmo um jogo desse nível. Então, vamos valorizar bem aquilo que conquistamos, agradecer bastante hoje o entendimento do torcedor pelas dificuldades que nós estávamos passando. Ele fez um ambiente quase sempre que nos ajudou bastante, e é isso mesmo que a gente pede nos momentos mais difíceis. Ele está ao nosso lado, que aí juntos nós podemos passar e construir um resultado de vitória como construímos hoje, e fechar uma rodada no G4, que é algo gostoso, né? Que vai dando confiança, que vai colocando a gente numa turma que eu acho que é a turma que a gente quer estar até o final da competição. Eu penso que Alan Patrick está dentro do que ele precisa fazer. O controle que estamos tendo é o suficiente para não correr risco. Correr risco se eu iniciasse com ele durante a primeira parte do jogo,
Se deixasse ele mais tempo em campo, aí sim seria um risco maior. Mas aí entendemos que a primeira parte poderíamos competir um pouco mais, tentar estabelecer uma igualdade maior em termos de competição para dar a ele uma atuação quando os outros já estavam com a minutagem, os outros que eu me refiro é o adversário, para fazer valer essa qualidade técnica diferenciada que ele tem em relação à maioria dos outros jogadores. Aí o Mano Menezes, concorda aí essa relação com o Alan Patrick? O bom é que o Mano está falando de várias situações, né? Então, ele está ligando lá Copa do Brasil, como é que foi lá, como é que foi aqui. Então, é isso aí. Eu acho que ele entrou naquele campo que ele de conhecimento, que ele está tratando as coisas assim, ele sabe que tudo tem uma ligação, né, de um jogo para o outro, independente da competição que está disputando. E ele falou muito bem, ele achou que lá jogaram melhor, mas perdemos o jogo, né? Isso aí podia atrapalhar, como eu acho que atrapalhou um pouco aqui, né? Porque vem com um resultado negativo, a sorte foi nós ter classificado na Copa do Brasil. E a gente sabia que o Goiás, desde o ano passado, que veio aqui também, fez um grande jogo, aquele Pedro Raul, aquele centroavante grande, eles tiveram várias oportunidades, mas eu acho que o resultado ajuda o trabalho. Então, tenho certeza que está no caminho certo. Eu vi que ele está se precavendo várias coisas ali, que ele já está vacinado e está preservando um jogador que, para nós, é acima da média. Eu só acho que tinha que, como Colorado, devia trazer um outro jogador para compor ali, para não sentirmos tanta falta quando ele não jogar. E o discurso do Mano Menezes já projetando o jogo de quarta-feira? As entrevistas do Mano Menezes são ponderadas, né? A leitura perfeita do jogo. Não, ele fala do jogo, ele fala por que tirou o fulano, por que botou ciclano. Ele é muito coerente na forma de... Na leitura, né? Diferente do nosso treinador, que cada entrevista é um foco diferente, né? A última agora era o clima. Depois ele fala do clima. Depois. Mas o Mano Menezes é muito boa, as entrevistas dele, ele fala... Eu achei muito legal a humildade dele em reconhecer, né? Coisa que é difícil, né? Pô, o Goiás passou o que a gente se beneficiou no ano passado, né? De poder descansar uma semana. É por isso que eu falei então, que ele achei muito legal a humildade dele, ano passado, mas isso aí é uma ligação, né? Um complemento, né? Esse descanso é fundamental, né? Nessa correria que vai ter, né? Nesse acúmulo de jogos, né, Nilton? Com 3 competições o desgaste é muito grande, né? É que nem ele estava falando da competição de São José, né? É Belém do Pará. E Manaus, por mais que seja uma competição só, né? Vai encontrar o Rafael Lacerda, né? Eu acho que nós jogamos com o Amazonas lá e com o Manaus aqui, se não me engano, ou vice-versa. O Remo aqui e o Paysandu lá. O Amazonas é o do Rafael Lacerda. Então, Rafael Tavares também, que é nosso. Estamos aqui no Sul. Camisa 10. E vai pegar o técnico que foi do Caxias, o Thiago Carvalho. Está mais perto de ir para a Europa do que ir para lá. É mais perto para a Europa de coisa que... É que mais viajar, não, que não é fácil. E um calorão, é um calor... Mas a viagem está no DNA do São José, né? Sim. Foi o primeiro clube do Rio Grande do Sul a viajar de avião. O que a CBF subsidia na Série C? É uma diária, 2 diárias, né? A do jogo e uma do dia anterior, as passagens aéreas e a alimentação no hotel e a hospedagem. Mas tem um número limite, né, de pessoas na delegação? 32 pessoas na série C. Depende da série, é um número, varia, né? Por exemplo, nós vamos para enfrentar o Náutico em Recife e nós vamos 2 dias antes. Então, essa diária do hotel e alimentação do dia anterior é por conta do clube, né? O hotel em si é tudo por conta da CBF. Ela que determina o hotel que vocês ficam, não? Ela dá umas opções e a gente escolhe dentro das opções dos hotéis credenciados por eles. Né? Perfeito. E então vocês vão ter agora o Floresta amanhã e depois na sequência... O Náutico. Náutico lá em Recife. Sábado lá nos Aflitos. E depois a gente volta para pegar o Operário de Várzea Grande na segunda-feira, lá em Ponta Grossa. Joga lá em... interior do Paraná. Recife, volta, joga lá no Paraná, lá em Ponta Grossa. E aí volta para cá? Voltar para cá, né? Porque é uma semana pro jogo, né? Pouco mais porque o jogo é já é no avião, já é no ônibus. Recuperação já Deus termina não tem o jogo tempo hábil, né? já. Não tem tempo hábil. E para quarta-feira, o que te parece esse Internacional, hein? Pois olha, sou suspeito para falar porque aliás, a torcida do Nacional
é parceira do Grêmio. Não sei se Pois a torcida então. do Penharol é parceira do Inter. É sim. Era essa referência que eu ia fazer, né? Tem essa? A Sim. do Penharol é parceira do Inter. Sim. É uma aliança de torcidas muito legal, né? A Banda Del Parque, do Nacional, com a Eu acho que torcida é do por causa Grêmio. do Jair, que jogou no Penharol e hoje... E o De Leon, que jogou no Nacional. As rivalidades históricas. E o De Leon, que jogou muito tempo no Nacional. Aquela final de Libertadores de 80, do Nacional com o Internacional, do Nacional com o Internacional, e a de 83, o Grêmio com o Penharol, e desde então se criou essas alianças. E é muito saudável, muito bacana. Provavelmente a torcida do Grêmio vai estar recebendo a torcida do Nacional. Eu não vou dizer aqui qual é o bairro, as ruas que o pessoal se encontra, até porque a gente sabe como é que funciona essa violência de torcidas, a gente não gosta disso, né? Mas certamente a torcida do Grêmio vai estar recepcionando a torcida do Nacional em algum local, e é um barato, é churrasco, é cantoria, é cerveja, e espero um grande jogo também, né? Porque é um clássico sul-americano, o Internacional está ganhando confiança, é um jogo importante para a classificação do Internacional, né? Em tese são os dois principais times do grupo, embora o Medellín também tenha uma equipe parelha com essas duas, né? Mas acho que é o grande jogo da rodada aí da Libertadores. Vai ser bom. Quarta-feira, 19 horas, né? É bem cedo, né? Então tem tudo para ser um bom jogo aí, Inter e Nacional. Por falar ainda no Internacional, daqui a pouco o Internacional tem não só esse jogo, mas no final de semana já também volta a sua situação de novo para o Campeonato Brasileiro para se manter no G4, né? E dessa vez, esse ano será o ano do Inter, Ayrton? Olha, esperamos que sim, né? O torcedor sempre está pensando na coisa mais alta, né? Eu acho que aquilo que passou, que foi ano passado, que a gente praticamente correu ali colado com o campeão, né? E a torcida do Inter está esperando um título, né? Que faz um tempo que a gente não ganha, mas tenho certeza que a torcida do Inter nunca vai abandonar ele, né? A torcida do Inter tem demonstrado aí uma força muito grande, não é fácil, né? Uma torcida gigante como essa está passando por isso aí sem títulos. Mas ela é esperançosa, tudo pode demorar, mas eu acho que esse ano aí, a gente vai conseguir algum título aqui. E mais adiante tem o acréscimo do Arangues também, né? Isso, tem Arangues, tem tudo, mas eu acho que a vida, a gente tem que viver o agora, né? Porque o amanhã não existe, né? Viver o agora, tem que desfrutar dessa vitória contra o Goiás e agora já pensar nesse próximo jogo, contanto que o Arangues não vai estar, aquele Valência também não vão estar ainda, então a gente tem que pensar naquilo que tem e botar em campo o melhor para conseguir os resultados melhores. Umas informações aqui que chegam, o Pulga Rodrigues, lembra? O jogador, o Pulga Rodrigues, ídolo do Colón, sofreu um acidente lá na Argentina, está na UTI. Então, melhoras aí, que consiga sair dessa aí o Pulga Rodrigues. E desde cedo hoje também, marcando os noticiários principais aí, o Vanderlei Luxemburgo encaminhou um acerto com o Corinthians. De volta, o professor. Será que vai ser uma boa? Não? Olha, eu já trabalhava com essa possibilidade, estava bem forte do Luxemburgo. Ele tem uma boa aceitação, né? O Corinthians tentou o Roger Machado, mas parece que a torcida já protestou e eles deram uma recuada, daí acho que estava muito próximo de acertar com o Luxemburgo mesmo. Não, o Roger estava quase fechado, né? Mas aí a torcida mandou contra, né? São certas coisas hoje, a rede social, né? As torcidas aí estão muito contra, em termos de racismo, de outras coisas assim, eles estão tão fortes. Mas me parece uma jogada ensaiada de dirigentes, isso não só no Corinthians, já vi em outros clubes, aquela história do bode na sala, né? A impressão que eu tenho é que o Corinthians já queria o Luxemburgo, e aí criou um factoide ali com o Roger, para ter já sabendo que iria ter a rejeição, e aí não teria aquela corneta em cima do Luxemburgo. Né? Isso aí me parece um pouco de jogada ensaiada de dirigentes. Trocando então o assunto, em seguida vamos falar do Grêmio. Grêmio que venceu ontem o Cuiabá e agora espera o Bragantino no final de semana. E também vamos falar bastante da nossa Série C, né, do Campeonato Brasileiro. Em contrapartida aí na Série B, Juventude, hein? 3 jogos, 3 derrotas. Menos 9 pontos na largada, hein? Vamos correr atrás, Juventude. Vamos voltar para a Série C, que o São José e Ipiranga está há um tempão aí batalhando para escapar e não vai querer o Juventude ir para a Série C também. Então, vamos reagir, Juventude. Alguns recados importantes aqui no nosso Dois Toques. Já já a gente continua o nosso bate-papo aqui.
Recado à Central de Imóveis, aluguéis e condomínios, vendas, administração de condomínios na Rua José do Patrocínio 385. Entre em contato lá com a equipe do Domênico e faça o melhor negócio para você. Recado também da SOS Telhados, construção, manutenção e reparos, 24 horas para você. As intempéries, né? Os problemas não têm data nem horário, né, para acontecer. Então você entra em contato aí pelo WhatsApp 999-6262-27, também com o serviço da SOS Telhados de impermeabilização de lajes e pisos para a sua residência, para o seu escritório, enfim, para o seu condomínio. E época também do imposto de renda, né? Não deixe para a última hora aí, pois você não consegue entrar no sistema, aquela confusão, e você perde tempo. Entre em contato aí que o pessoal da Village Contabilidade lhe dá aquela ajuda indispensável neste momento para fazer o seu imposto de renda. 33 43 22 11, o telefone da Village Contabilidade. Intervalo, já já a gente volta para falar de Grêmio e, claro, vamos falar bastante aí do Zequinha, que estreia amanhã às 19 horas contra o Floresta, na Série C do Campeonato Brasileiro. Não saia daí. Tudo se transforma através das nossas conexões. O seu Zé sempre plantou soja. Já a sua filha Ana plantou outro futuro. Ela se conectou com a Cris, diretora de inovação, que ajudou a transformar a fibra da soja do seu Zé em tecido e milhares de seguidores. Uma de suas fãs, a Dona Beta, fez um pedido radical para curtir a sua nova paixão. Seja pelo crédito consignado, empresarial ou rural, nossa conexão transforma. Banrisul. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Poucas sensações na vida são melhores que aproveitar o presente sem medo do que o futuro pode trazer. Celebrar o aniversário do GBUX com esse sentimento é apenas uma lembrança de que conosco sua proteção está em constante evolução. Afinal, há mais de um século que a sua tranquilidade é o nosso melhor plano. GBUX 110 anos. Obrigado por estar ao nosso lado. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. A Clique já produziu para mais de 500 escritores e editoras. Produzimos a quantidade que desejar com entrega expressa. Consulte nosso parcelamento de até 5 vezes. Visite nosso site e faça já o seu pedido. Clique Impresso. Você idealiza, nós realizamos. O Grupo CPL atua há mais de 15 anos no estado do Rio Grande do Sul, aumenta a captação de clientes e faturamentos através do convênio liberal, empresarial e social VIP, faz convênio com profissionais liberais diversos, entidades privadas e públicas, convênio gratuito, sem mensalidades. Se você quer fazer parte desse Grupo CPL, ligue 51 30 94 75 49 ou acesse www.grupocpl.com.br.
Conecte-se com a Kia para o futuro. Garanta o seu Kia Stonic, uma tecnologia híbrida mais limpa que ajuda o planeta e proporciona economia. De R$ 147.990 por R$ 139.990. Mais que um carro, uma transição automotiva. Não perca tempo e seja inspirado pela tecnologia na Kia Sun Motors, Avenida Ipiranga 8113 e Avenida Ceará 370. Stonic, seu primeiro SUV híbrido. Kia, movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. Muito bem, estamos de volta com o nosso Dois Toques, nesta segunda-feira, 1º de maio, Dia do Trabalhador. E há 29 anos, né, na data de hoje, nos deixava, né, o grande Ayrton Senna, né, naquele fatídico acidente lá no GP de Imola, na Itália. Muito bem, Baidolbi, tudo na linha automotiva, na Benjamin com São Pedro e também na São Luís 323. Telefone 3337-0333. Entre em contato e agende aí a sua visita até a Baidolbi. Martelinho de Ouro, na rua Euclides da Cunha, 309, bairro Partenon, aquela batidinha chata, né, que você não sabe aonde que está incomodando no seu veículo. Passe lá no Martelinho de Ouro, que esse problema será facilmente solucionado. Lavagem 5 estrelas, você não tem tempo para dar um brilho no seu carro, não tem problema, de segunda a sexta, sábados, domingos e feriados, passe lá na Avenida Linópolis, 199, bairro Bela Vista. Lavagem 5 estrelas, uma das mais tradicionais lavagens da capital. Recado também da Casa dos Pneus, na Avenida Ceará 1055, telefone 33 42 42 45, aquela promoção permanente, né, do feirão de pneus e também todos os serviços que o seu carro precisa, balanceamento, geometria, enfim, agende a sua visita até a Casa dos Pneus. E você quer uma ferragem verdadeiramente profissional? Não ande vão aí, não ande a pé, enfim, não perca tempo circulando pela cidade. Vá até a ferragem Lampião, que fica na Rua Alberto Silva, 85, junto a Assis Brasil. Também tem os telefones de contato aí para você entrar em contato com o pessoal lá, marcar sua visita, agendar e pedir, né, um orçamento, enfim, vá até a ferragem Lampião. E recado do nosso banco, do Banrisul, sempre com promoções e novos produtos para nos ajudar o povo do Rio Grande do Sul, além de aí patrocinar os clubes que disputam o Campeonato Brasileiro, a dupla Grenal, então, enfim, recado do Banrisul para você aqui no Dois Toques é o seguinte, aqui para você, então é isso aqui, ó. Consignado vantajoso. Tire seus planos do papel com empréstimo consignado Banrisul. Você tem juros baixos, prazos longos para pagamento e desconto em folha. Tá certo? Dado aí o recado. Senhor Vinícius Leal, e essa vitória aí, vamos ver os gols, né, os melhores momentos de ontem. Grêmio 2, Cuiabá 1, no calor da Arena Pantanal. Daqui a pouco fala o Renato sobre esse jogo aí. Pois olha, a gente começou muito bem, né, Fiorim? Foi um abafa, né? Olha esse cruzamento do Fábio com a mão. Que coisa linda, né? Perfeito. O Fábio, inclusive, se mostrou muito bem no apoio, mas pela amostragem dessa partida, eu fico com a sensação de que realmente o nosso titular é o João Pedro. Né? Acho que o Fábio é um reserva de luxo, digamos assim, porque ele está muito próximo do nível do João Pedro, mas o nosso titular é o João Pedro. E o gol
do Cuiabá... Falhou grande ou não? Falhou. Era dele, respeitando o contraditório, né? Pô, aquele escanteio arco-íris, aquele chuveiro quase que na pequena área, era do goleiro. Tanto é que se vocês puxarem aí na memória, os outros lances parecidos de cruzamento na área, o Grando saiu. Rebateu ou segurou, enfim, né? Então ele me pareceu inseguro naquele momento e deu no que deu, né? O que incomodou esse nosso amigo aí esse também. Esse é enjoado, né? E olha o gol que o Kahneman salvou ali. Aliás, o Kahneman e o Bruno Alves, eles ficam muito expostos nesse sistema do Grêmio, porque os pontas do Grêmio, que na verdade não são pontas, eles não ajudam na marcação, como um Pedro Rocha ajudava na época do Cortez, do Marcelo Oliveira, né? Ou até o próprio Everton. Então eu estou sentindo uma deficiência na marcação do Grêmio nesses setores. Está faltando aquela bengala para o lateral, né? Embora o Diogo Barbosa esteja bem, né, ele fica muito vulnerável por esse esquema defensivo aí do Renato, aí que está faltando alguns ajustes. Né? Que pena que o Soares errou aquele gol, né? Ia ser um golaço, belo né? Gol de plasticidade. De vinheta, né? Mas o Galdino é o novo Clementino do Renato, né? Estão chamando de Goldino. o Galdino é o novo Diego Clementino, que é como o Renato, ele tem uma estrela, né? Uma sorte, enfim, né? Ele traz uns jogadores desconhecidos e daqui a pouco, de contestado da torcida, passa a ser artilheiro, né? Ia ser uma bela vinheta se fosse gol. O Galdino, ele entra e decide, faz gol. Agora, por que o Grêmio começa pressionando, sob pressão, empurra o adversário, depois vai cedendo, o adversário vem para cima e acaba encaixotando o Grêmio? Tem sido assim comum nos últimos jogos. Pois olha, tá faltando, né, esse melhor treinamento da fase defensiva e a preparação física do Grêmio há muito tempo vencendo. Desde que o Rogerinho saiu, né? não teve mais um. Nunca mais se achou, né? E a cada 2 jogos o Grêmio perde um jogador também, então o departamento médico também é muito contestado. Muito embora eu tenha visto um levantamento esses dias dos clubes que mais perdem jogadores na Série A. E o Grêmio não é o primeiro nem o segundo, tá lá em 6º, 7º. Então tem outros clubes que passam por essa situação também de perder muitos jogadores por lesão muscular. Mas a gente espera, eu conheço o Berlese há bastante tempo, é um baita de um profissional, é um estudioso, e eu espero aí que com o tempo aí as coisas se ajeitem, né? Tomara. Vamos acompanhar a manifestação do Renato, né, valorizando, claro, o resultado obtido ontem e o calor, né, que foi lá em Cuiabá e o desgaste da viagem do Grêmio. Um calor enorme, a gente já tinha sentido ontem mesmo quando nós desembarcamos. Agradecer mais uma vez o presidente Guié, a diretoria, por nos dar o voo fretado, porque se é um time que viajou muito desde o início do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, é o Grêmio. O Grêmio praticamente jogou 3 partidas no Campeonato Brasileiro, as 3 fora de casa. Agradecer a nossa torcida, que foi lá em Caxias, na estreia contra o Santos, nos apoiou bastante, mas nós não jogamos na arena. As outras 2 partidas foram fora de casa. O nosso aproveitamento tem sido muito bom. A gente sabe que a gente sempre precisa melhorar em alguns aspectos. Isso já conversei com o grupo também. Agora nós vamos ter a semana cheia, que é importante para a gente fazer nosso tipo de treinamentos. Aí você me pergunta onde a equipe do Grêmio pode chegar. Eu acho que, acima de tudo, estou muito feliz com o meu grupo. E cada vez nós ficamos mais fortes no momento que a gente tira jogadores do departamento médico. E essa semana deve sair mais alguém. Então, quanto mais jogadores, mais opções o treinador tem, mais o nosso grupo vai ficar forte, entendeu? E agora nós temos, como eu falei, a semana toda pela frente para treinarmos e a nossa próxima partida é em casa. Não tem jogo fácil, seja dentro de casa, seja fora, mas foi importante já essa vitória fora de casa, principalmente se tratando do calor aqui, até porque o nosso adversário ficou aqui praticamente 8, 10 dias, porque o último jogo deles foi em casa contra o Bragantino. Então, enquanto o Grêmio viajou bastante, se desgastou, mas conseguimos o nosso objetivo, que foram os 3 pontos. Renato, sobre 2 jogadores, o Mila, que foi a grande surpresa na escalação, né, um jovem que ainda é do time sub-20, mas você lançou num jogo importante, que nem o de hoje, e o outro Galdino, né, que nos 2 últimos jogos fez gols importantes, um carimbando a classificação e o outro dando a primeira vitória fora de casa. Sobre esses 2 jogadores, o que você pode falar?
Mila é um garoto da base, eu tenho observado ele bastante, ele tem treinado com a gente, sempre que ele não está concentrado com a gente, ele desce para jogar, foi assim a semana passada, a gente tá, mais um garoto que a gente está lapidando, foi muito bem, lógico, cometeu um ou outro erro, mas é uma coisa normal pela idade, e ele só saiu porque ele tinha tomado o cartão amarelo, estava perigoso, o adversário estava tendo espaço ali no meio, se ele fizesse uma falta por trás poderia ser expulso, e coisa que eu não queria era acabar o jogo com 10. E o Galdino está no Grêmio justamente por isso, pelo que ele fazia lá na Tombense, né? Então é mais um que eu tenho começado bastante, comecei muito com ele ontem, mais uma vez ele entrou muito bem, o gol contra o ABC fez bem para ele, porque deu confiança. Hoje ele entrou muito bem, não só pelo gol, mas cumpriu taticamente muito bem, não dando espaço mais para o lateral esquerdo do adversário subir, e ainda ajudou bastante no meio, puxou contra-ataque, fez o gol, enfim. É um jogador que na hora certa está subindo bastante de produção, é mais uma opção que eu ganho. César. Daí o Renato. O Milan foi uma grata surpresa, né, ontem, né, Vinícius? Foi, ele entrou com personalidade, né? Ele não sentiu a partida, muito embora por vezes eu percebi alguns erros de posicionamento dele que só com sequência de jogos, né, com amadurecimento, ele vai corrigir. E faltou o Thomas Luciano, né, que entrou muito bem de novo, né? E levou mais um expulso, né? Já tinha levado no jogo anterior um expulso, ontem levou mais um com ele. E para usar o termo moderno, né, vão ganhando minutagem, né? Mas, na verdade, a experiência que eles estão ganhando e confiança, isso aí é fundamental. O Renato tá formando um grupo vencedor. Tem bola rolando agora nesse momento, Vasco e Bahia pelo Campeonato Brasileiro, complementando essa terceira rodada. Não contabilizando esse jogo, vamos acompanhar aí a tabela de classificação, aí na tela para você, tabela de classificação do Campeonato Brasileiro após as 3 rodadas. Então temos aí essa situação de momento, né, da competição. Botafogo é surpresa, 9 pontos, né? Fortaleza 7, Palmeiras 7, Internacional 7, Fluminense, Cruzeiro e o Grêmio em 7º com 6. Depois São Paulo, Vasco, Atlético Mineiro, Santos e Bragantino 4. Flamengo, Atlético Paranaense, Goiás e Corinthians 3. E lá na ponta de baixo, Cuiabá e Curitiba 1. Bahia e América que ainda não pontuaram. Surpreende esse Botafogo aí, Ayrton? Não, porque eu tenho acompanhado, principalmente os jogadores que o Botafogo contratou, né? E o estilo daquele treinador deles. Até eu sempre citei aqui um jogador que podia tranquilamente jogar no Grêmio Internacional, esqueci o nome dele, era o camisa 8 do Atlético Goianiense, que jogava com esse Marlon Freitas. É um excelente jogador. O time do Botafogo, ele se impõe muito na força. É um time que tem que estar meio de olho neles aí, porque eles jogam com uma força incrível, diferente, e está se impondo em jogos aí com a força física. E não me surpreende não, porque eu espero que a gente, principalmente o Internacional, consiga botar esse ânimo forte que tem aí, que o Botafogo está exercendo nesse começo de campeonato. Força física, que mais vai se ver a partir de amanhã na Série C, Nilton? Não, filhinho, eu acho que a Série C tem ela um pouco diferente do nosso gauchão aqui, que as equipes no gauchão aqui, a grande parte das equipes já jogam por uma bola, né? E no campeonato da Série C não, os times, principalmente os times do Nordeste, eles jogam e deixam jogar. E o São José, que tem como filosofia do Thiago e do próprio clube já de propor jogo sempre dentro ou fora de casa, tem mais espaço para te poder jogar, né? Só um parênteses, o Marlon Freitas, Ayrton, ele é formado na base do São José. Marlon Freitas era o capitão da Sub-17 do São José, quando o Thiago Gomes era o treinador da Sub-17 do São José. Ele veio numa parceria do Osoriense, que agora é o Real Capão. Ele veio para o São José. O Osoriense, o Gaó? O Gaó da Eliane do Sena. Que agora é Real Tramandaí. Real Tramandaí, que era Real Capão. Vai jogar a copinha, né? Real, né? E aí veio numa parceria para cá, foi capitão da nossa Sub-17. 2 anos depois ele foi para o Fluminense. E depois o Atlético Goianiense. Depois do Fluminense o Atlético Goianiense. E agora está no Botafogo. Eu concordo contigo, porque eu tinha falado isso já 1 ano atrás, que o Marlon Freitas jogaria no Inter e no Grêmio. Seria titular no Inter e no Grêmio, no meio campo deles. Um volante moderno, um volante que pisa toda hora na área, né? Quais os principais destaques aí desses reforços que o São José trouxe aí, que o torcedor a partir de amanhã poderá acompanhar às 7 horas lá no
Olha, Fiorinho, Pastarela. O reforço, eu posso ser suspeito a falar, mas o reforço do São José sempre é o meu capitão, o Fábio. Eu até brinco com o Fábio que enquanto eu estiver no São José, o meu time é ele mais 10. Porque é um cara que ele é fundamental para o São José, além de capitão, batedor de pênalti. Avisou ele para assistir hoje, né? Eu acho que ele é o terceiro, não sei se ele é o segundo ou terceiro goleiro-goleador do Brasil. E eu acho que é o primeiro, é o único que está em atividade ainda. É o único que está em atividade. Então, nós temos essa sustentação defensiva que a gente trouxe com outros jogadores, agora até porque nós tivemos jogadores expulsos no jogo contra o ABC na última rodada que estão cumprindo suspensão, agora vão cumprir alguns jogos. Então a gente foi até o mercado da Série A2 do Paulista, trouxe alguns jogadores, trouxe 2 zagueiros e também trouxe jogadores de lado de campo, trouxemos volantes, lateral a gente perdeu o pivô para o Sampaio correr, né? Muito bom jogador. Fizemos uma parceria com o Sampaio, mas a proposta era muito boa para ele. O Marcelo também, o lateral esquerdo, foi para o Vitória da Bahia, também a gente fez uma parceria com o Vitória e está muito bem no campeonato. Está bombando na Série B. Eu vi 2 jogos dele, muito bem. E aí trouxemos outros laterais, né? Veio o Thales emprestado do América Mineiro e veio o Lucas Sampaio, que já jogou no Aimoré, no Confiança. Então o Thiago deu uma mudada no time. Hoje eu acho que dos 10 reforços que chegaram, 6 ou 7 são titulares do time. Então mudou a cara um pouco. A gente fez 2 testes com o Caxias muito bons. 2 amistosos muito bons lá em Caxias e aqui a gente jogou contra o vice-campeão gaúcho, né? Para medir a nossa força e acho que vai ser um campeonato difícil. A gente sabe que a maioria das equipes tem muito mais recursos que nós, mas a gente está apostando no trabalho do Thiago, que trabalha muito com jovens, que é um trabalho bom, e no grupo que a gente tem. Eu acho que a força do grupo, eu destaco o Fábio como o símbolo do São José, assim, mas eu acho que a força do grupo pode fazer o São José chegar longe. A exemplo do ano passado, classificam-se os 8 primeiros, né? Isso. É turno único. Né? Isso, os 8 primeiros classificam, depois divide em 2 grupos de 4, fazem o quadrangular e sobe 2 de cada grupo, que esses 2 que subir já estão na Série B do ano que vem, né? Esse Floresta, que é uma equipe tradicional, né, do futebol cearense, voltou agora, né, para a primeira divisão, e tem o Gersinho, né, o Gerson Guzmão, o treinador, né? O Floresta, conhece bastante a aldeia aqui, né? Sim, o Floresta sempre foi um time bem estruturado, um time com bastante recurso. Eles têm a Copa do Nordeste lá, que dá um bom recurso para os clubes nordestinos. E eles agora estavam na segunda divisão do Cearense, né, mas reformularam o grupo para a Série C e a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil. A gente conta com o apoio da nossa torcida aí, os refletores estão acesos lá e vamos tentar fazer um bom jogo. E a expectativa, então, de largar bem, porque é importante jogar em casa, marcar esses pontos, e depois, fora de casa, beliscar um ponto, aí uma vitória, porque a trajetória vai ser grande, né? O percurso vai ser grande pelo Brasil afora ainda. É um campeonato, como eu te falei, muito difícil, muito longo, mas nós fizemos um grupo bem coeso, um grupo não muito grande, mas acho que vamos brigar tanto em casa como fora de casa, porque o campeonato é muito parelho. Uma vitória vai te jogar lá para cima e uma derrota vai te jogar lá para baixo. Então, por isso que é importante pontuar em casa ou fora, né? Principalmente com vitória, que a vitória, além dos 3 pontos, te dá um número de vitórias na contagem final da classificação. E vocês trabalham com qual média de pontos aí, para pelo menos chegar na 8ª colocação aí? Eu acho que uns 30 pontos. 30 pontos a gente consegue chegar para classificar entre os 8. E aquela média mais próxima do ideal para não ficar naquela turma de baixo lá? 24 pontos. É muito próxima a diferença na Série C do time que classifica para o time que vai estar na zona de rebaixamento. A gente falava do América de Natal, né? O Ipiranga vai jogar lá em Natal também, né? Vai. O Ipiranga está com um time muito bem estruturado, né? Fez um bom gauchão, trouxe mais alguns reforços. A Copa do Brasil deve ter ajudado na parte financeira, né? Foi até a 3ª fase, né? O Ipiranga. Terceira fase. Deu as 2 do Botafogo. Arrecadou um valor bom, acho que vai ajudar na folha. E é um dos postulantes o Ipiranga para mim ao acesso. E torcer para o São José, né? Sempre. Tá no coração aí que sabe que o São José seja o ano do Zequinha, né, Ayrton? Tenho certeza que tanto o gremista colorado está aí torcendo pelo Zequinha, está no coração de todo mundo, né? E espero aí que o Zequinha consiga classificação para a Série B, imagina. Nossa. Aquele estádio ali lotado ali, e tem certeza que os caras vão lutar até o final, eu acho que vão conseguir a classificação.
Tem presente para o apresentador? Fiorim, tem uma lembrança para o apresentador aí. Muito obrigado. Estava devendo faz tempo isso aí. Vou abrir ao vivo aqui, vou mostrar para o pessoal, ainda temos aqui. Pois olha, ô Fiorim, eu sou cria do Passo da Areia, Milton, do bairro do Passo da Areia, e faço o convite também para que a galera compareça no estádio, que prestigie. Porque o estádio do Passo da Areia ele tem um ângulo para te assistir o jogo que é muito bom. Para quem gosta de futebol, não pode perder os jogos do Zequinha no Passo da Areia. Olha que beleza. Linda camisa aí do Clube do Bairro, viu? Clube do Bairro. Aí. Ó, mostrar as costas aqui também. Número 10. Uma história fantástica. Muito bonito. Obrigado pelo mimo, como a gente gosta de falar. Vai ser utilizada com muito carinho na nossa coleção aí do São José. Então, 19 horas amanhã a bola rola lá no Passo da Areia. 19 horas. Muito bem. Sorte. Estaremos aqui hoje, estamos aqui no lugar do Cadu, amanhã o Cadu está aqui, vai estar repercutindo. Tiver vídeos, gols, manda para nós aqui que a gente reproduz no Dois Toques aqui. Com certeza a gente pede para Kelly enviar para ti os gols aí. Muito obrigado. Abraço, sucesso a todos lá amanhã. Obrigado, eu agradeço. Destaque final, valeu, Ayrton, obrigado. Obrigado mesmo. Até a próxima. Até a próxima. Vinícius, tudo de bom, valeu? Valeu, Fiorim. Então, mais uma vez, aí parabéns para os trabalhadores, uma homenagem especial aqui para o Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio Grande do Sul, para o nosso amigo Gabriel, aí, que estão numa luta ferrenha, né, em prol dos trabalhadores. E eu não posso deixar de homenagear todo mundo que já passou pelo 100% Esporte. O nosso designer está fazendo 18 anos de empresa, são 23 anos de história. Atingiu a maioridade. Então muito obrigado aí a todo mundo que faz parte e que contribui com 100% Esporte. Valeu, Vinícius, até a próxima. Valeu. Recado aqui da Gráfica Clique Impresso, né? Decorar seu ambiente com os quadros da Gráfica Clique Impresso, diversos endereços espalhados pela cidade, aquela promoção permanente, né? Dos 100 cartões de visita que você pode agendar e receber em casa por apenas R$19. Recado também da Churrascaria Barranco, subindo e descendo a Protásio, né? Churrascaria Barranco, você sempre tem aqueles cardápios que você pode saborear pessoalmente direto no barranquinho, né? Ou levar para casa, entre em contato ali sempre, esse é o cardápio da semana. E também o recado do Suvalan, né? Suvalan, entre no site lá, escolha o verdadeiro sabor da fruta. E para os amantes das 4 rodas e das 2 rodas, tem aqui a Sun Motors e a Suzuki Sun Motors, sempre com ofertas imperdíveis lá da turma do Jefferson Fisternal. Tá certo? Obrigado a todos que nos acompanharam, um grande abraço, feliz dia do trabalho e amanhã o Cadu estará aqui com vocês. Tchau! Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.